Hoje eu vou fazer a abertura, porque a Mel vai ser nossa mediadora. É nossa aula 11, Políticas Públicas e Saúde e Gênero. A gente vai dar continuidade à discussão da semana passada, mas aprofundando um pouco no recorte de gênero e raça. A nossa convidada principal hoje é a enfermeira sanitarista Alaerte Leandro Martins. Muito obrigada pela participação. Ela é ativista da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e da Rede de Mulheres Negras do Paraná, integrante da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, a MNB. A Laerte é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, mestre em saúde pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutora pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase nas temáticas de saúde da mulher, saúde das mulheres negras e mortalidade materna. Ela foi presidente do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna no Paraná e pesquisa a desigualdade social e racial no atendimento das mulheres e o maior risco de mortalidade materna entre pacientes negras, as pretas e pardas. Nossa mediadora é a Mel, que também é da equipe do GPL. A Mel ela é mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, integrante do GINA, o Grupo de Pesquisa em Gênero, Raça e Interseccionalidades, e do Resistência, Controle Social, Memória e Interseccionalidades, onde pesquisa movimentos feministas pró-aborto, justiça reprodutiva na América Latina e Caribe. A Mel também atua como consultora no Fundo da População da ONU, o NFPA Brasil, e integra a International Network for the Reduction of Abortion Stigma e os coletivos Frente pela Legalização do Aborto da Baixada Santista e das Promotoras Legais Populares de Santos. Queria agradecer a participação das duas e desejar uma boa aula para todos nós. Helene, você quer falar alguma coisa? Só fazer uma saudação, né, de a gente ter uma presença tão importante como a Alaerte, né, uma mulher com uma trajetória tão importante e de um coletivo que eu sempre prezei muito, já cheguei a participar, claro, de forma muito, ainda muito menor do que é a Alaerte, mas muitos anos atrás, viu, Alaerte, até não cruzei com você, mas aqui em São Paulo a gente participava da Rede Feminista de Saúde, que é um coletivo sensacional e muito importante para a saúde das mulheres e para o movimento de mulheres de uma forma geral. E então, bem-vinda e muito obrigada por ter aceito esse convite. E emocionada de ver a minha aluna Mel, né? Aí hoje como a nossa anfitriã, que vai fazer uma pequena abertura, né? Contextualizar algumas coisas e que pudemos, né? Posso presenciar esse momento tão bacana. Muito obrigada a todas e especialmente a Laerte e a Mel. Bem-vindas. Acho que agora já passo a palavra diretamente para a Mel, né, Mel? Pode ser, então, bom, agradecer também muito a Laerte pela generosidade em estar aqui conosco, e em especial a Michele Ribeiro, que também é da MNB, que foi quem nos indicou a Laerte para esse espaço, como uma referência mesmo do movimento de mulheres negras, do movimento sanitarista, para conversar conosco sobre esse tema, que é, acho que um dos mais chaves quando a gente pensa mesmo em políticas públicas no âmbito local, né? A questão da saúde. Tanto é que a gente está fazendo 2 encontros sobre esse tema. O primeiro que a gente teve na semana passada com a presença da professora Luciana Pagliarini e do deputado e professor Alexandre Padilha, e hoje a gente continua com essa nossa convidada ilustre, a Laerte, e agradeço a confiança também da professora Arlene, minha querida orientadora, para fazer essa mediação, que vai ser bastante curta, porque eu hoje quero mais aprender mesmo com a Laerte, então eu só vou trazer algumas questões que eu acho que podem nos ajudar a pensar esse debate, a partir do contexto que a gente vive hoje aqui no Brasil, mas no plano mundial também, no contexto da pandemia de Covid-19, e que teve impactos seríssimos sobre a saúde das mulheres,
mas são impactos que, como os movimentos têm colocado e especialistas têm apontado, são impactos que poderiam ter sido evitados se a gente tivesse historicamente investido no desenvolvimento de políticas públicas, com uma preocupação, de fato, sob a ótica interseccional, com recorte de classe, recorte de raça, as diferentes capacidades e necessidades também das populações. Então, a gente sabe hoje que o Brasil é um dos países com maior taxa de mortalidade materna entre pacientes com Covid no mundo. Então, Brasil e México são os 2 países que lideram, infelizmente, essa taxa de letalidade. E a gente percebe nitidamente que mulheres pretas e pardas, então, o conjunto de mulheres negras, é o mais afetado, embora a gente não tenha esse dado confiável, no sentido de que não existem esforços coesos e transparentes para visibilizar esses dados, né? Então, você tem o Observatório da Fiocruz, que aponta essa tendência, com dados que são inconsistentes com aqueles oficialmente informados pelo Ministério da Saúde, e um desafio que está colocado para o movimento e para especialistas e para as mulheres de uma forma geral, de pensar soluções. Então, no texto de hoje do nosso blog, a gente colocou algumas referências bibliográficas que algumas de vocês talvez tenham tido a oportunidade de olhar e outras vão poder ler talvez um pouco depois, mas 2 delas acho que são bem relevantes e vão ajudar a gente a compreender esse fenômeno de uma forma bem interessante. Um é o texto da Sandra Valongueiro, que é uma sanitarista também nordestina, que fala justamente sobre esse histórico da mortalidade materna. Então, como a gente vinha, a partir da década de 90, reduzindo o índice de mortalidade materna no Brasil, fala dos avanços das políticas de atenção integral à saúde das mulheres, o retrocesso que se começa ali, principalmente com a implantação da Rede Cegonha, que a professora Luciana Pagliarini trouxe rapidamente ontem, mas ontem não, desculpa, na última segunda-feira, mas que era um programa que, em tese, voltava justamente para o combate à mortalidade materna, a redução dessas taxas no Brasil, mas que, na prática, desconsiderava também uma série de direitos sexuais e reprodutivos que vinham sendo encampados na concepção da integralidade mesmo da saúde das mulheres. E esse texto da Sandra Valongueiro, ele traz justamente os impactos que essa desestruturação da política, muito impactada por debates conservadores e forças conservadoras, hoje reflete diretamente nas violações de direitos humanos das mulheres no Brasil, que foram agravadas pela Covid, mas, como eu tinha comentado, são violações e mortes principalmente evitáveis. E a gente tem um outro texto também que a gente colocou na bibliografia, que é o dossiê Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva, lançado agora em outubro pela ONG Crioula, que é uma organização de mulheres negras do Rio de Janeiro, que faz um esforço louvável de coleta de dados a partir da experiência das mulheres durante a pandemia, então, em bairros na periferia do Rio de Janeiro, principalmente na região de Belford Roxo, para mostrar na prática como que essas injustiças, essas violações de direitos têm acontecido. E aí, eu acho que a Laerte vai poder falar com muito mais propriedade sobre esse tema, e inclusive pela trajetória que ela tem nessa linha de frente, linha de frente mesmo do combate à morte materna, mas também de promoção da saúde integral das mulheres, e a gente pode, a partir disso, pensar conjuntamente como que as políticas que ainda hoje existem, então os marcos normativos, sejam normatécnicas do Ministério da Saúde, sejam planos de políticas públicas que foram desenvolvidas no plano local, recomendações internacionais e as diversas correlações de poder que a gente tem no município, como que isso tudo pode ser trabalhado conjuntamente para que, na ponta, a gente consiga efetivar a garantia desses direitos para a população. Então, nesse curso, a gente foca principalmente no plano municipal, e a gente tem tentado entender um pouco como é que a elaboração de legislações, o monitoramento de políticas públicas, a distribuição orçamentária, ela se dá para garantir uma determinada política pública na ponta, e agora a gente vai poder pensar também como é que
leis e projetos que foram criados nacionalmente, eles vão nos afetar também. Então, eu vou trazer aqui só 4 marcos que eu acho centrais, e em seguida eu vou passar para a professora, eu não sei se eu posso chamar de professora, mas para a Laerte, ativista, enfermeira, para falar um pouco mais sobre os desafios que estão colocados. Então, o primeiro, de fato, Só fazer um reparo, ela é nossa professora hoje, então Isso. é a nossa professora Laerte hoje. Exatamente. Obrigada pela intervenção, professor. Mas então, o primeiro marco que eu acho que no plano brasileiro ele se coloca é, de fato, a introdução da concepção de saúde integral da mulher como política pública ali em 1984 pelo Ministério da Saúde, no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que é o conhecido PAINS, que era o primeiro programa que trazia, de fato, uma visão da saúde da mulher para além da vida reprodutiva, né? Então, que buscava incorporar ações educativas, preventivas, uma concepção de saúde para além da doença, como também colocaram a Luciana Pagliarini e o Alexandre Padilha na aula passada, e que envolvia a assistência da mulher desde da clínica ginecológica, pré-natal, parto e puerpério, até também o climatério, ações de planejamento familiar, combate ao que se chamava de DST, que hoje a gente entende como ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, câncer de colo de útero e mama e outras necessidades que se identificavam ali no final dos anos 80 entre a população brasileira. E a partir desse marco, então, você tem uma série de políticas públicas que antecede até a própria criação do SUS, né, porque em 84 o SUS ele ainda estava sendo gestado, e que 2 décadas depois, já em 2004, vai ser resgatado numa ampla troca do governo federal com os governos locais e com o movimento de saúde, em especial o movimento de mulheres, movimento negro, trabalhadoras rurais, sociedades científicas, organizações não governamentais, para criar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi publicada, então, em 2004, pelo, então, Ministério da Saúde, e que ampliava o país no sentido de incorporar especificidades e necessidades de populações até então invisibilizadas, excluídas dessas políticas públicas de uma forma geral. Então, era uma política que ampliava as conquistas, né, buscava consolidar as conquistas dos direitos sexuais e reprodutivos, de certa forma, incluía um foco importante na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual, então como esferas também dessa questão da saúde da mulher, e ampliava as ações de prevenção também, que estavam já iniciadas ali no país. Já no governo Dilma, você tem um direcionamento dessa política, já não mais como uma política nacional de atenção integral, mas como a Rede Cegonha, que era um foco bem direcionado à questão da mortalidade materna, como eu comentei anteriormente, mas que tinha, obviamente, uma razão muito importante de ser, porque os índices de mortalidade materna no Brasil, eles ainda eram e ainda são preocupantes, mas que, de fato, também atendia a certos interesses conservadores para evitar uma atenção mais enfática, talvez, à questão do abortamento inseguro, do atendimento pós-aborto e da própria questão da violência obstétrica, assim, que tinha já um debate colocado muito, muito interessante sobre o parto humanizado, que se ampliava, o combate à violência obstétrica, que hoje também o movimento de mulheres negras principalmente coloca como racismo obstétrico, que faz parte do racismo institucional e traz as desigualdades socioeconômicas também para essa esfera. E a partir da Rede Cegonha, o que você tem já, né, a partir do impeachment da presidente Dilma e do novo governo, é uma desestruturação cada vez mais nítida dessas políticas, a partir do momento que você extingue também a Secretaria de Políticas para as Mulheres Nacional, a CEPIR, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e coloca tudo sob o guarda-chuva do Ministério de Direitos Humanos e da Mulher e da Família, então trazendo novamente essa visão da política de saúde da mulher como uma esfera essencialmente focada na reprodução. E
de forma bastante controversa, a gente percebe que esse retorno ele não ampliou os direitos, nem que fosse na área da reprodução, porque o índice de mortalidade materna que vinha sendo reduzido, ele volta a aumentar, a Covid ela escancara isso, mas como as pesquisas mostram, isso já era uma tendência que estava colocada, e a gente vê cada vez mais dificuldade de se pensar essa saúde integral, o pré-natal cada vez mais distanciado do parto e da atenção ao parto, o parto concentrado nos grandes eixos urbanos e distante da residência das mulheres, dos pequenos municípios, aumentando, trazendo uma hipermedicalização do parto muitas vezes também, aumentando de forma desnecessária o índice de cesarianas, por exemplo, e uma dificuldade muito grande de controle social, de participação popular, no sentido de guiar e orientar essas políticas a partir dos interesses das mulheres. Então, e sobretudo das mulheres com menos acesso à informação e aos espaços de poder, para serem ouvidas e colocarem essas questões que a gente sabe que são as mulheres das periferias, as mulheres jovens, mulheres com deficiência e mulheres negras e indígenas que vão ser as mais impactadas. Então, basicamente, essa era a introdução que eu queria colocar no plano das políticas públicas, e aí eu convido agora a nossa professora de hoje e convidada principal, a Laerte Leandro Martins, para aprofundar essas questões e seguir no diálogo conosco. Muito obrigada. Muito bem. Bem, boa tarde a todas. Parece que tem um todo ali também, né? Que bom estar com vocês. Eu quero dizer, Mel, antes de mais nada, que você já falou tudo. Praticamente você já roubou toda a minha fala, já falou tudo, eu quase não tenho o que falar. Mas, enfim, eu quero agradecer o convite. Eu conheço a Michele já há alguns anos, não é? E ela é daqui, do Paraná, agora reside em Brasília, mas é daqui, então deve ser por isso que ela me indicou, enfim. Dizer para vocês que eu estou aposentada, já tem 4 anos e meio, e então estou tentando, de fato, ficar aposentada. Eu estou só aí na militância da Rede Feminista, Rede Mulheres Negras, enfim, não tenho nenhuma atuação. Mas eu recebi esse convite e achei muito interessante, e hoje ainda me dediquei bem aí a ler o e-mail do convite oficial de vocês, de quem são vocês. E quero parabenizar mesmo, não só a universidade, a Pró-Reitoria, por estar realizando o curso, mas parabenizar cada um de vocês participantes, porque, de fato, é isso que a gente precisa, empoderar as mulheres, dividir, compartilhar aí o conhecimento, para que vocês vão lá defender as políticas públicas. É isso que a gente precisa, a gente não pode, em hipótese alguma, desanimar, nós precisamos resistir, porque a coisa não está fácil. Então, Arlene, eu quero dizer para você que eu não estou mais coordenadora adjunta, nada, sou uma mortal filiada da Rede Feminista de Saúde, mas que a Rede Feminista precisa de você, e já estendo o convite a vocês todas que estão aqui hoje nessa sala, filiem-se na Rede Feminista, participem, porque tudo que a gente vai falar hoje, para além do que, pelo visto, vocês já vêm conversando, é a luta da Rede Feminista lá desde 1991. Quero dizer que a gente só está aqui, eu, pelo menos, e imagino vocês também, a gente só está aqui porque a gente é otimista, não é? A gente tem que reconhecer que tivemos muitos avanços, sim. Eu sempre começo a minha fala por aí. Nós temos um país, como a Mel já falou, hoje nós temos uma política, nós temos muita experiência para dar e vender. O nosso próprio SUS é modelo. Então, nós já tivemos, sim, muitas conquistas. O que a gente não pode, em hipótese alguma, é abandonar a luta. A gente precisa resistir.
Então, Arlene, eu queria ir nessa cumprimento que eu estou fazendo a você, de convidá-la a retornar para a Rede Feminista e, juntando aí o que a Mel falou, que mandou um material para vocês darem uma lida, então, se possível, acessem o site da Rede Feminista de Saúde. Está saindo um dossiê fresquíssimo dos 30 anos da Rede Feminista. São 8 ou 10 textos que tem lá, e tem um, inclusive, que eu participei, que é a questão da mortalidade materna no Brasil. Então, está saindo agora, está sendo lançado em vários estados. Eu não sei se já foi lançado aí em São Paulo, até porque me parece que a Rede Feminista está sem seccional em São Paulo, mas deve ter ponto focal aí, e, de qualquer forma, vocês podem acessar pelo site, a dossiê dos 30 anos, tá? Então, deixo já essa referência para vocês. E a outra referência também que quero falar, a Mel já citou, que mandou para vocês o dossiê da Crioula, está muito bom, sobre justiça reprodutiva, muito bom mesmo. E eu mandei para vocês, eu não sei se houve tempo, desculpem que eu realmente não tinha lido todo o contexto do e-mail, mas eu mandei para vocês um textozinho que eu fiz agora para uma aula que eu dei para o pessoal de Cascavel também, um grupo de estudos lá da UniOeste, Universidade de Cascavel, aqui do estado do Paraná, e era sobre direitos sexuais e reprodutivos, que tem tudo a ver com a nossa fala de hoje. Enfim, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida, são 4 folhinhas só, e acho que resume bem tudo o que a Mel já falou e um pouco do que eu vou falar. Daí a minha fala, tendo em vista que a Mel já falou tudo, eu só vou fazer algumas complementações que eu acho importante. Então, por exemplo, ela não citou, mas eu penso que o nosso grande problema de política pública aqui no Brasil, nesse momento, seja para as mulheres, seja para os homens, seja para toda a população, é a bendita da EC 95. Enquanto a gente não acabar com essa emenda constitucional que cortou os recursos da saúde, da educação, gente, não tem como a gente melhorar mais do que a gente já conseguiu até agora. Quando eu digo melhorar mais, quero deixar bem frisado assim: nós somos modelo nacional e internacional em todas as políticas possíveis e imaginárias, principalmente voltadas à saúde da mulher. Temos o TAISME, temos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher é um grande guarda-chuva. E dentro dele, né, tem os vários programas, Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos, que envolve a questão do abortamento, da atenção à mulher em situação de abortamento, a violência sexual, de não ter boletim de ocorrência a mais, tudo isso. Envolve o programa do câncer de colo de útero e de mama, atenção ao pré-natal e parto, inclusive, por exemplo, até atenção às mulheres tabagistas, né, para a redução do tabagismo. Enfim, é uma grande política. Agora, primeira coisa, temos que acabar com essa EC. Segunda coisa, eu não sei o que tanto vocês pensam ou não pensam, que eu não conheço vocês, mas nós temos um problema sério, que é o nosso atual governo, ou desgoverno. E aí, o que aconteceu lá, mais ou menos, para abril, maio do ano passado? A pandemia começou, aumentou. O que restava da área técnica de saúde da mulher no Ministério da Saúde foi simplesmente exonerada. Por quê? Porque
a pandemia começou a aumentar e começaram a deixar de atender as mulheres em situação de violência, para abortamento ou não, na verdade, prevenção até de aborto, né? É atender a mulher em situação de violência, ali aquela emergência das 72 horas. Aí, o que a equipe técnica fez? Mandou um expediente, um ofício, para todas as secretarias, dizendo, olha, não pode deixar de atender às emergências. Algumas coisas é óbvio que pode até você prorrogar numa pandemia, mas as emergências têm que ser atendidas. O que aconteceu? Foi todo mundo exonerado, estão exonerados até hoje. Nós não temos praticamente ninguém na área técnica de saúde da mulher que sejam técnicos. O que eu estou querendo dizer? São 5.000 e alguma coisa de municípios. Se está acéfalo lá em cima, pense como é que fica nos estados e lá nos municípios, que é o que eu vi que vocês pretendem atuar. Se não tem uma coordenação nacional, pense como é que ficam as coordenações estaduais. Aí nos 26, 27 estados, então cada um faz o que bem entende. Se cada uma que esteja numa coordenação estadual for técnico de fato, comprometido com a população e tal, vai dar continuidade em alguma coisa, dependendo da sua chefia também, dependendo de que partido, inclusive, político, e não tem como a gente falar de política pública sem falar de quem é que está na gestão, não é? Eu penso que vocês já devem ter falado isso lá logo nas primeiras aulas lá do curso. Não tem outro jeito. O governo é do povo e pelo povo, ou o governo é para quem? Bem, imagine, daí eu vou dar alguns exemplos para vocês, que eu não vou mostrar o texto. O que eu estou querendo falar disso? Por exemplo, contracepção de emergência com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, lá em 2004, que é essa melhoria muito grande que foi feita do PAISME, que a Mel já falou, uma das ações, pequenininha, mas que é muito importante, ao invés de vir todos os métodos contraceptivos para a Secretaria de Estado, para daí a Secretaria distribuir, o que foi feito? Foi feito um pacote, 3 pacotes, pelo tamanho, pelo porte do município. E aí esses métodos, ao invés de parar na Secretaria Estadual, eles já iam direto para o município. Veja que coisa inteligente. Bom, né? Só que o que aconteceu, e daí vocês têm que ver lá no município de vocês. Então, eu trabalhava na 2ª Regional de Saúde, aqui no estado do Paraná, são 22 regiões que a gente chama de regionais de saúde. Eu trabalhava exatamente na de Curitiba, que é a capital, e região metropolitana. Então, 29 municípios, até a divisa aí com São Paulo, Adrianópolis, lá o Vale da Ribeira, e até a divisa com Santa Catarina, lá Rio Negro, Mafra. É óbvio que eu sozinha, como coordenadora dos programas de saúde da mulher, não era onipotente, onipresente nos 29 municípios e 300 e poucas unidades básicas de saúde. Então, o que acontecia? Volta e meia, os colegas da vigilância sanitária ou de qualquer outro programa da secretaria, olha, Laerte, lá no município tal, caixa fechada de contracepção de emergência e vencida. Aí eu ia lá para ver, mas, meu Deus do céu, o que é? O que era? A infeliz da coordenadora municipal dizia que isso era abortivo e simplesmente não entregava. Outro exemplo, desde o advento da AIDS, é para ter em todas as unidades básicas de saúde uma cesta, uma caixinha no balcão com um monte de camisinha. Não é para dar 10 camisinhas para cada pessoa. Não, é para estar ali à vontade, porque é fornecido. A pessoa não precisa ter só 10 relações por mês. O que acontece?
Em muitos municípios, essa caixinha não está no balcão, a pessoa tem que ir lá se humilhar para pedir e tal, sendo que nós já temos uma definição, uma política pública que diz ao contrário. Então, é isso que eu tô desses dois exemplos, para dizer que não basta a gente ter no papel tudo lindo, maravilhoso, garantindo, se a gente não tiver exatamente vocês que estão lá no município, que vão estar verificando em loco essas políticas municipais se estão funcionando ou não. Por outro lado, como eu já disse que sou otimista, vou dar 2 exemplos de métodos contraceptivos para vocês ficarem felizes, senão daqui a pouco começa todo mundo a chorar. Aqui em Curitiba, no município de Curitiba, hoje, não só hoje, já tem mais de 5 anos, 10 quase, hoje se faz mais vasectomia do que laqueadura. Por quê? Porque a secretaria investiu na capacitação dos profissionais. Aí tem 7 ou 8 distritos em Curitiba, né? A divisão da saúde no município. Em cada distrito tem uma UPA. E aí o homem vai na unidade, faz todo o cadastramento, tem toda a orientação, papapá, e a vasectomia propriamente dita é feita aos sábados nas UPAs, que é um procedimento de 20 minutinhos, não tem desculpa dele perder o trabalho, vai lá no sábado, faz o procedimento, descansa em casa segunda-feira, domingo, segunda-feira vai trabalhar. Não é lindo? Tá. Aí, a camisinha feminina, que é um saco desse tamanho, parece aqueles coador de café antigo, que é louco de bom, inclusive, né? Coador de pano, mas muita gente tem restrição com o tal da camisinha feminina. Pois saibam, eu gosto de falar até o nome da colega enfermeira Daniele, aqui no município de Rio Negro, que é lá divisa do Paraná e Santa Catarina, ela fornece mais camisinha feminina para as mulheres do que elas levarem camisinha masculina para casa. Por quê? Porque ela abre a camisinha, mostra para a mulher, põe no braço, a mulher pega, palpa, aprenderam a conhecer. Sabe onde que estava escrito tudo isso? Estava escrito já lá em 1984, no tal do PAISME, que era para as enfermeiras, para os médicos, para os profissionais de saúde, enfim, sentarem para conversar, orientar sobre planejamento familiar, lá em 84. Só mudou de nome, que o nome é mais bonito e ampliou, obviamente, para direitos sexuais e direitos reprodutivos em 2004, mas a ideia é a mesma. Como é que as pessoas vão saber que existe hoje no Brasil aproximadamente 17, 18 métodos contraceptivos, se não explicar e mostrar para as pessoas um a um? Então, o que acontece na prática? Na prática, eu queria ver, pena que nós estamos assim online, longe, que eu queria ver uma por uma de vocês, quantas que já fizeram laqueadura, quantas que tomam pílula, porque, na verdade, de fato, de verdade verdadeira, mesmo as mulheres mais escolarizadas como vocês, todas caem no senso comum de pegar para si a responsabilidade da anticoncepção, ainda não conseguem dividir isso com o companheiro, né? É uma coisa, um machismo incrustado na cabeça nossa aqui no Brasil. Não é o problema, não é só o governo, não é só a EC. Junte o machismo, junte o racismo estrutural, pense a nossa situação no Brasil. As mulheres ainda fazem laqueadura, apesar de termos a lei do planejamento familiar desde 1996,
que proíbe que a laqueadura seja feita durante o procedimento do parto, porque a prática era essa, era pagar mais para o médico fazer a cesárea e junto já fazer a laqueadura. Tá, pelo menos isso agora, pelo menos como o SUS está pagando, não fazem junto mais, e se a gente souber que faz, tem que denunciar, né? Não pode fazer a esterilização no momento do parto. Mas, enfim, continuam as mulheres sendo laqueadas. As que não são laqueadas usam a pílula. A qual pílula? Elas sabem que tem 5 tipos diferentes de pílula? Não. Elas tomam a pílula que o profissional de saúde deu ali. Ele não viu se ela é baixa, se ela é alta, se ela é gorda, se ela é magra. Ele não fez nenhum exame de sangue. Muito provavelmente não perguntou se ela fuma. Não deve ter perguntado se ela tem trombose, ela mesma ou alguém da família, etc. Enfim, prescreve o que tem lá. Quando não é prescrito, qual pílula que a mulher toma? A que a amiga toma, a que a mãe toma. Não vai fazer uma consulta para tomar essa pílula. E pior, como é que está agora a meninada, principalmente, e também algumas mulheres mais velhas? Todo mundo na injetável, até para não menstruar. Então, vocês pensem o tamanho da bomba. Se a pílula já é um antagonismo, o óvulo precisa crescer para ser fecundado. Se não foi fecundado, ele vai involuir e sair na menstruação, correto? O que é a pílula? Para quem não sabe, desculpe se eu estou sendo muito repetitiva. A pílula é um antagonista, gente. Ao invés de fazer o pico de mais ou menos 10, 15 dias para o óvulo crescer, e daí outro hormônio para ele involuir e sair na menstruação, a pílula, você toma uma pílula todo dia para fazer o procedimento inverso. É um veneno. Agora, imagine você tomar tudo isso de uma vez só na injeção mensal. E pior, acharam pouco, inventaram a trimestral. E daí, quando eu digo inventaram, viu, Mel? Você se vire aí, você que está assessorando. Pesquise e passe aí para elas lerem sobre a medicalização do corpo da mulher. Não, eu não escrevi nada sobre isso, eu só falo porque eu já li trocentos anos atrás. Mas tem várias feministas que já denunciam isso há muito tempo, que a indústria farmacêutica está aí para ganhar dinheiro, gente. Está aí para ganhar dinheiro. Então, eles inventam coisas, falando em contracepção, para as mulheres, já que nós deixamos para nós essa responsabilidade, o homem, no máximo, é o preservativo masculino e a vasectomia. Então, eles inventam um monte de coisa para as mulheres irem tomando. Daí, nisso que as mulheres vão morrendo, e se não morrem, ficam com alta morbidade. Então, aumentou muito os cânceres, os AVCs nas mulheres, inclusive. Não é só porque elas saíram para o mercado de trabalho, porque hoje a gente fuma também igual os homens, que antigamente as mulheres não fumavam, mas também porque elas estão ingerindo mais medicamentos, inclusive hormônios, desnecessariamente. Ok? Bom, eu falo bastante, para a gente ficar até 6h30, é isso? Eu acho que o que eu já falei me parece que é o suficiente. Eu só queria passar, eu não sei se eu vou conseguir, eu queria passar para vocês aqui uns 2, 3 slides. É só eu clicar nesse share screen, é isso? Sim. Se ele for uma janela, você clica em janela. Se for uma... Está no PowerPoint. Ele vai perguntar, provavelmente... Tá, vamos tentar, então.
Ah, está dizendo que host disabled, está desabilitado para Habilitem aí, gente, a apresentação para os Vou habilitar, um participantes. minutinho. Eu quero só mostrar só um finalzinho ali de uma apresentação que eu tenho. Veja se consegue Já. agora. Ah, pronto, já conseguiu. Já estão vendo? Só que eu vou passar bem lá para frente. Depois eu mando para vocês darem uma lida. Ótimo. Depois eu mando para vocês darem uma lida. Onde é que eu estou aqui? Depois eu mando para vocês darem uma lida. Mas, enfim, eu não sei se já teve aula só de direitos sexuais reprodutivos. Eu queria mostrar esse quadro para vocês, que eu acho muito legal. Esse é o nosso programa da violência contra a mulher aqui, Curitiba e região metropolitana. Desde 2002 a 2014, a gente teve todas essas mulheres que engravidaram, porque passaram das 72 horas e tal. Enfim, resumindo, de 131 gravidezes, 65 fizeram um aborto legal. E é isso que a gente quer enquanto política pública. Se a mulher quer, ela tem direito, sim, o governo tem que prover. Tá? 8 tiveram aborto espontâneo. Acontece muito isso. Inclusive, eu tenho um trabalho que eu já escrevi faz tempo, não lembro agora para repassar para vocês, enfim, mas é um estudo que eu tenho provocado as mulheres negras pesquisadoras aí atrás. É muito grande o número de abortos espontâneos nas mulheres negras. Talvez isso seja ligado à doença falciforme, não sei, mas é muito grande. Pode ser as condições, os determinantes de saúde e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o que está escrito no rodapé ali embaixo. Todos os casos se referem a mulheres que procuraram serviço após as 72 horas. Por isso que não funcionou e por isso que a gente tem que fazer uma grande campanha lá no município para que as mulheres procurem o serviço antes de 72 horas, ok? E das 131 mulheres que engravidaram, 58 decidiram levar a gravidez a termo. Não é uma coisa maravilhosa isso? Maravilhosa, eu quero dizer, as 65 que fizeram um aborto legal. Mas também acho maravilhoso se a mulher quer, apesar de ter sido violentada, é uma questão, uma decisão dela. Se ela quer levar a gravidez a termo, a decisão é dela. Então, direito sexual e direito reprodutivo não é para a gente questionar nenhuma nem outra mulher, ou agora, né, com o advento das trans, é isso que eu estou dizendo para vocês, já tem 4 anos e meio que eu estou só na militância, não estou mais trabalhando, das pessoas que engravidam. Se uma pessoa trans engravidou, foi violentada, engravidou, e quer levar a gravidez a termo, a decisão é da pessoa, ok? Não posso deixar de falar da questão, vou passar rapidamente, ela já falou do Rei de Cegonha. O Rei de Cegonha, viu, Mel? Infelizmente, o Brasil continua condenado pelo Comitê CEDAW, não pagou nem a indenização que devia para a mãe da Aline Pimentel, muito menos colocou os comitês de morte materna em todos os municípios como deveria ter colocado. O que a gente conseguiu para as mulheres negras na Rede Cegonha? Infelizmente, só conseguimos colocar o exame da eletroforese da hemoglobina, mais nada, por isso que tem esse monte de pontinhos aí. Como que a gente vai reduzir a morte materna das mulheres negras se o programa que nós temos neste momento, que é a Rede Cegonha, ele só colocou o exame de eletroforese, aí sem capacitar, inclusive os profissionais para saber o que é isso, não resolve. Aqui no Paraná se chama Mãe Paranaense, a gente conseguiu, pelo menos na estratificação de risco, que é uma das proposições do Rede Cegonha, classificar as negras, indígenas, essas de menos de 15, mais de 40, tal, como risco intermediário. Enfim,
A gente não quer que nenhuma Aline, que essa pretinha, morra por peregrinação. Nisso, realmente, o rei de cegonha deu jeito. Mas a gente também não quer que essa menina do lado, outras meninas como a Karina, que era lá do Rio Grande do Sul, morram. As duas morreram da mesma patologia, uma pelo SUS, outra no atendimento privado, morreu de DEG. E o que tinha no pré-natal da Marina? Só 2 ecografias. O que é DEG? Doença hipertensiva específica da gravidez. Hipertensiva. Então, o que se faz lá no pré-natal? Não sei qual de vocês é mãe, mas lembra do pré-natal? Pesar, ver a pressão, fazer exame de urina. É a tríade de prevenção da doença hipertensiva específica da gravidez. Infelizmente, não é feita e é o que mais mata no Brasil. A morte materna no Brasil, aproximadamente 70% dos óbitos são por óbitos diretos, ou seja, a mulher só morreu porque estava grávida, ou na gravidez ou no puerpério. E do que morrem? Qual é a causa? Ou essa tal da DEG, em primeiro lugar, 1 ano, outro ano é a hemorragia. 1 ano a DEG, outro ano a hemorragia. Ou seja, o básico do básico do básico em 2021, que já tem gente fretando aviãozinho, não é avião, né? É nave, para ir visitar outro planeta. Vocês viram isso no jornal? Como é que não consegue atender uma mulher do parto? Por fim, para finalizar minha fala, querer ouvir vocês um pouquinho, vou falar bem rapidamente esses slides aqui, só para vocês terem isso bem gravado. Nós temos, então, esse livrinho aqui da direita, para mim está na direita, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que fala tudo. Aí temos, no meio, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que a gente tem que monitorar, e ainda foi feito pela extinta SPM uma forma da gente monitorar tanto o plano da saúde quanto o plano de políticas, como monitorar os dois. Eu penso que esses 3 documentos, qualquer ativista, qualquer mulher que possa nos ajudar a defender as mulheres, tem que ter assim debaixo do braço, aonde você for. E se vocês vão atuar lá no município, o município tem que ter implantado essas 2 políticas, a política de atenção à saúde da mulher e a política pública para as mulheres. E aí, gente, tem, obviamente, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, o Conselho Estadual, lá no Conselho Estadual, o Plano Estadual de Políticas. Aqui, no caso do Paraná, dentro do Conselho, a gente tem a Câmara Técnica de Enfrentamento da Violência, e no Plano Estadual de Políticas tem 2 eixos para nós que são importantíssimos, que é o eixo 4, que é a garantia de direitos, que a gente tem que acompanhar. Estamos com esse plano agora, atualmente, aqui no Paraná, que vai até o final do ano, e aqui eu coloquei, no caso que essa fala eu fiz aqui para o Paraná, até as páginas aonde que estão, que a gente tem que seguir. Enfim, vocês têm que ter o plano, a Política Nacional de Saúde da Mulher, de políticas, aí tem a do Estado, e a do município tem que ser, no mínimo, igual. É igual, por exemplo, as pessoas perguntam, mas quantos exames tem que fazer no pré-natal para garantir, prevenir a morte dessa mulher? Basicamente, 6 exames. Mas o teu município pode, por exemplo, colocar lá, aproveitar que a mulher já vai na unidade, quer fazer exame de clamídia? Ponha exame de clamídia também. Quer fazer exame de tuberculose? Ponha também, não tem problema. Agora, não pode deixar, por exemplo, no pré-natal, da mulher ter pelo menos uma consulta
com um dentista e fazer uma limpeza dos dentes, porque não há infecção de urina que cure. Se a boca da mulher está podre de infecção, ela vai acabar morrendo de infecção do mesmo jeito de septicemia. Uma meia dúzia de óbitos que a gente teve em Curitiba há uns 5, 6 anos atrás. Será que Curitiba não tinha o exame de urina, não tinha um medicamento antibiótico para infecção de urina? Tinha, mas a mulher não passou pela consulta do dentista. Enfim, plano. Conselho de Saúde Nacional, estadual e municipal tinham que ter comissão de saúde da mulher. Tinham que ter, todos, em todos os níveis. Tinha que ter comitês de prevenção da morte materna. Isso está lá, é uma das recomendações do Comitê CEDO, é que tenha comitê em todos os municípios. A extinção da CEPIR, ela já comentou, da SPM também já comentou. O que aconteceu? Aconteceu que em vários municípios também foi extinto, também foi fechado, e se não está fechado, funciona precariamente. Por isso, então, a pergunta: e lá no município de vocês tem conselho funcionando de saúde, de ação social, de assistência social? Normalmente, os conselhos da mulher são vinculados à Secretaria de Ação Social. Nós somos diversas, brancas, negras, indígenas, do campo, da floresta, cada uma tem que ser atendida na sua especificidade. Nós, mulheres negras, estamos marchando contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. O bem viver, as feministas brancas não entendem muito quando a gente fala. Por que as mulheres negras não falam do aborto, do aborto, do aborto? Não! É porque a gente fala primeiro de comer, comida, casa, moradia, emprego. Esse é o bem viver. Mas a gente luta também, obviamente, pelo nosso corpo e pelo direito de ter ou não ter filhos, com toda certeza. Enfim, finalizando a minha fala, eu penso que eu adoro o BOF e penso que a gente está numa situação aí no mundo, que ele, na visão dele, ele pensa só nas brancas, ainda tem que sentar, conversar um pouco com ele. Se bem que eu já assisti uma live deles esses dias, ele mudou já bastante dessa fala que ele fez em 99. Mas, enfim, ele diz que a liberação da mulher foi lá, mais ou menos, quando foi lançada a pílula, né, anticoncepcional. De fato, as mulheres brancas foram com a pílula, infelizmente muitas continuam até hoje, né? Foram para o trabalho, foram para a universidade, foram muitos avanços que teve. As negras já estavam na rua há muito tempo, já eram amas de leite, já eram empregadas domésticas e tal. Mas, enfim, o que ele quer dizer é que a gente que foi importante, eu concordo que foi importante, porque o volume de mulheres, né, brancas, inclusive, saíram, né, do cercado da sua casa. A gente precisa de um acontecimento no mundo, que eu espero que não seja essa pandemia, mas se for também, quem sabe a pandemia deu uma sacudida no povo, um momento onde os homens e mulheres devem encontrar a dimensão profunda do feminino, porque a gente vive em um mundo particularmente masculino, enquanto a gente estiver vivendo com as cabeças desses presidentes que a gente tem tido na grande maioria dos países, são poucas as mulheres que aparecem, né? Enfim, para isso, gente, finalizando a minha fala, dizer que eu penso que vocês poderiam pesquisar um pouco e ler a plataforma do Cairo. Nada disso do que eu falei, do que a Mel falou, é novidade. Isso já foi discutido lá em 94, depois respaldado na Conferência de Beijing, e com relação ao racismo, lá na Conferência de Durban, em 2001. Enfim, era isso. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu estou aí à disposição de vocês. Só não sei sair daqui, peraí.
saindo. Não, agora está share ainda. Não sei como é que saiu daqui. Pronto. Pronto. Bom, bom, eu não queria pegar logo a palavra, acho que talvez a Mel queira fazer algumas colocações, não? Mas eu quero. Né? Então, uma fala que nos provoca. Alene, antes da gente fazer começar o debate, vamos tirar a foto da aula de hoje Ah, rapidinho? sim, claro. Vamos registrar, gente. Vamos abrir a câmera, registrar. Quem puder, Estamos quem quase no quiser. fim da nossa jornada, viu, Alerte? Temos mais uma aula depois dessa, e foi um ano bem intenso. E vai ser muito bacana poder registrar aí, mais uma vez que a gente se encontrou, infelizmente à distância, mas pelo menos possibilitou a gente estar com você aqui hoje. Sim, que bom. Espera aí. Tem, né, ônus e 2, bônus. agora, hein, gente? Vou trazer um bastidor aqui também rapidinho, que a Arlete falou, mas tem tantas mulheres em São Paulo, o que vocês querem que eu vá aqui do Paraná falar com vocês? Eu posso indicar várias daí, mas a gente falou que é isso, a gente estava querendo aproveitar esse momento virtual para trazer experiências e trajetórias de outros estados que talvez no ano que vem, com a continuidade do curso, a gente não possa ter. Então, é uma oportunidade de trazer alguém do Paraná com a trajetória da Laerte, que, enfim, já se provou aqui incrível nessa aula, né? Acho que foi uma troca aqui. Mas só trazer esse bastidor, Laerte, do quanto que para a gente é importante ter você aqui nesse momento também. Tem coisas que a pandemia trouxe que não tem escapatória. Eu acho que esses contatos, lives, reunião online, tivemos que aprender na marra e realmente eu acho que é um crescimento para todo mundo, né? Com certeza. Com certeza, e a gente pode contar, sempre é bacana quando a gente tem pessoas que não são daqui, elas vão trazer outras experiências, outras realidades, a gente pode sempre trazer, né? Sempre vai enriquecer, né? E eu agradeço desde já, foi muito, muito bacana te ouvir, Laerte. E eu acho que é isso mesmo, né? A Mel fez essa introdução, ela é bastante, como é que fala? Aluna, boa aluna, então ela veio querer dar aquele panorama, né? Mas a gente conta, mas a gente traz uma pessoa assim como você, justamente para trazer essa coisa mais, como é que eu posso dizer, da militante, da experiência, que foi justamente o que você fez e foi muito bacana. Inclusive, só para, já que você me falou que a rede precisa de mim, eu bem gostaria, quando eu fui a alguns encontros da rede Feminista Saúde, foi quando eu estava em São Paulo, era solteira, sem filho, e hoje eu tenho um filhinho de 5 anos, e acabo que militância minha é só na universidade mesmo, por enquanto ele ainda me ocupa bastante, né? Dentro do possível, a gente vai fazendo esse tipo de coisa, por exemplo, esse curso, que para mim é uma forma de militância, mas eu participava ali, as reuniões eram ali na região central, justamente perto da organização que eu militava, que é a União de Mulheres de São Paulo, e tinha uma integrante nossa que é muito da saúde também, que é a Crimeia Almeida, né? Crimeia é a irmã da Melinha. Então, nós tínhamos essa ligação. Mas eu acho que todo mundo que puder e vá para a Rede Saúde, que é um lugar incrível. Então, eu queria primeiro te perguntar, assim, você falou que está aposentada, mas assim, realmente a gente viu aquela reunião ministerial, né, do Bolsonaro lá, aquela reunião que o Moro fez divulgar, inclusive por motivos dele mesmo, mas que naquela reunião a própria Damares falava, olha, que era o Taixe ainda, o Taixe breve, né, que durou 30 dias no cargo. Lá no seu ministério está cheio de feministas. A gente sabe quem são essas feministas, né? Quem foram. E pouco tempo depois elas foram todas exoneradas, né? Quer dizer, como é que fica? E além do mais, SPM também não existe mais, né? Existe aquele Ministério da Damares. Como fica a monitoramento, né? Tem ressonância no governo, a gente fazer monitoramento dos planos que eles renegam
como uma coisa que me parece que tudo que vem antes, principalmente tudo que vem no governo petista, que é o opositor deles, eles renegam e faz de conta que não existe, né? Então, queria saber de você, como é que está isso? Você tem informação de como estão esse monitoramento, como é que tem chegado lá, né? Se a gente não tem o Ministério das Mulheres, que é quem apoiava isso, e não temos mais a área técnica da mulher, de saúde da mulher, que era esse lugar no Ministério da Saúde. Por outro lado, a questão do contraceptivo é uma coisa interessante, né? Você estava falando que a gente toma para si, mas também se a gente não tomar, né? A gente tem filho, se tiver filho, a gente que cuida, né? Também tem essa, né? Então, a gente sabe que é muito difícil, particularmente, eu, por exemplo, quando fui à minha médica, que eu queria um método anticoncepcional, ela veio com DIU hormonal, depois ela veio me dizer que DIU hormonal saiu um artigo que não era bom também, que era muito hormônio como a pílula e tal. Aí eu pesquisando, falei, poxa, mas será que só DIU mesmo, né? Aí eu olhei, e eu, das minhas militâncias, já sabia também, a gente não relembra, fui eu jogar na internet, falei, diafragma, né, gente? Não podia ser o diafragma, inclusive tem uma fabricante brasileira, uma mulher que incentivou a fabricação de diafragma para ter uma alternativa à camisinha e que não fosse tão permanente ou tão invasivo quanto o DIU. E eu cheguei para ela, falei, o diafragma? Ela falou, é mesmo, eu uso. Quer dizer, ela usa e a minha médica não teve, minha médica, que era particular, não teve, né, por que será, né? Porque também tem interesse, ela recebe do plano para colocar o DIU, né, muito mais do que recomendar um diafragma. Então, tudo isso tem interesses, né, como você disse, a indústria farmacêutica e de tudo mais. E quanto à vasectomia, olha, eu vou falar para você, e tem a questão da violência também, né? Esses dias mesmo eu conversava com uma colega que foi psicóloga, que no Hospital da Mulher, nós temos o Hospital da Mulher aqui em Santo André, né? Que é menorzinho que o de São Paulo, mas é bem importante. E ela falava que tinha uma mulher que ela sofria violência e tal, já os filhos estavam crescendo e o marido não deixava a assistente, a gente de comunitário de saúde entregar pílula para ela, né? Ela chegava lá com a pílula e tirava em cima da ACS de volta. E claro, como ela sofria violência, ela acabou engravidando e com isso ela acabou tomando, né, finalmente uma atitude denunciando e tal, e teve dificuldade para fazer aborto, todo aquele negócio que a gente fala. Quer dizer, tem uma questão que o método contraceptivo, o controle desse método também é uma forma de violência, uma forma de domínio das mulheres, né? Quando a gente tem filhos pequenos, cada vez mais. E, por fim, eu vou falar para você, eu tenho muito orgulho de falar que a nossa universidade tem uma disciplina na graduação obrigatória que chama Estudos de Gênero. E nessa disciplina, então daqui para frente todos os alunos vão ter que fazer, a gente oferta, né, no nosso bacharelado de humanidades. E a gente está discutindo justamente violência contra a mulher, e a gente estava falando dessas questões de como enfim, na discussão dizendo como a medicina, na verdade, é invasiva para o corpo feminino e nada invasiva para o corpo masculino, né? Tudo eles fazem para não se introduzir no corpo masculino. E aí, vários casos de... Oi, meu amor, chegaram os bárbaros. Meu filho acabou de chegar em casa. Vem cá, garotão. E ainda tem a questão, só para finalizar, de que várias... Vai lá no banheiro do papai, vai? Fala, oi. Oi. Pronto, tchau. Oi, Miguel. Ele já é presença garantida aqui. Então, por fim, com essa discussão, muitos alunos me relataram ainda que os homens não querem fazer vasectomia porque tem aquele velho medo de se tornarem impotentes. Ou essa é a desculpa, né? Porque a gente sabe que não tem nada a ver. E, por outro lado, também tem a potência que é poder fazer filhos, né? Tem uma coisa, um machismo aí, né? Então, nós temos essas questões também que ainda permanecem, né, na cabeça, no imaginário masculino, permanecem na estrutura, né, da sociedade e na imposição, muitas vezes, da rede
né, de indústria farmacêutica é poderosíssima, né? Como, por exemplo, essa questão das injeções, dos implantes, né? Em vez, às vezes, a gente ir para soluções muito menos invasivas para as mulheres, porque, né, no ter anticoncepcional masculino, essa discussão nunca avança, né? Enfim, era isso que eu queria dizer e queria te ouvir sobre essas questões. Nossa, daí eu vou falar mais 1 hora. E vamos juntar, não, vamos juntar mais gente que queira também fazer pergunta. Não, eu vou falar bem pontual. Faz uma rodada. Tá. Não posso te responder já? Se você quiser, tudo bem, mas eu não, acho já vou tentar te responder. Na verdade, eu anotei 2 coisas só que eu acho importantes de te falar para vocês. A questão da medicalização do corpo da mulher é extremamente importante. As mulheres da menopausa começaram a prescrever terapia de reposição hormonal, um monte, até que o FDA, que agora todo mundo sabe o que é FDA aí, né? Até que o FDA viu o grande aumento de câncer de útero e de mama, e aí agora a Rede Feminista tem até um dossiê sobre a menopausa, está lá no site, para a gente conscientizar as mulheres que não precisa repor. Veja, a menopausa vai levar mais ou menos 2 anos. É mais ou menos a mesma história da pílula. Se o hormônio está diminuindo, é esse que é o período da menopausa. Você está deixando de ser fértil, o hormônio está diminuindo. Se você começa a repor o hormônio, você vai repor até quando, gente? Então, claro que tem o calorão. O que faz para o calorão? Tira a roupa, vai tomar banho, liga o ventilador, mas não precisa tomar hormônio. É bom o hormônio? É. Tem mulheres que, de fato, enlouqueceram aí no decorrer da história, então algumas, de fato, vão precisar, mais ou menos igual a cesárea. Cesárea precisa para aproximadamente 15% das mulheres. É isso que a Organização Mundial de Saúde preconiza. O que acontece hoje? As crianças nascem de segunda a sexta-feira no horário comercial. Tudo com cesárea pré-agendada. E aí, quero dar o exemplo da menarca. Menarca é o período de mais ou menos 2 anos, quando as meninas vão menstruar, estão ficando mocinha, está alterando todo o corpo e tal. Acredita que já tem médico ginecologista prescrevendo hormônio para essas menininhas? Pense, gente. Eu estou vendo mais ou menos a carinha de vocês. A gente passou pela menarca, não morreu. Por que dar hormônio para as meninas? Porque estão passando pela menarca. Pense isso. Por fim, da questão da medicalização do corpo, para vocês discutirem, pensarem aí, quem tem filha, principalmente meninos, meninas, a vacina do HPV. Mais uma coisa da indústria farmacêutica que veio, e daí dá a vacina. Tá bom, então digamos que a gente vacine 100% da meninada aí, do HPV. Daí eles não pegam o HPV, beleza. Mas não discute gênero na escola, não discute gênero em casa, não discute gênero em lugar nenhum. Essa meninada toda vai pegar hepatite, vai pegar AIDS, vai engravidar, ou seja, adiantou tomar vacina do HPV? Enfim. E aí, eu queria te dizer, Arlene, não só para você, mas para todas, que eu até esqueci de falar na minha fala, que a gente tem saídas ainda, nem tudo está perdido. Acabou de acontecer agora, dia 25, sexta-feira, eu acho, passada, o Seminário Nacional de Saúde das Mulheres. Eu não sei quem tanto aí de vocês conseguiu acompanhar, mas, enfim, o Conselho Nacional de Saúde fez, e essa última reunião, o Seminário Nacional, que foi na sexta, que vai ficar no site do Conselho Nacional de Saúde, além do que o próprio documento, que foi mais ou menos uma avaliação, um monitoramento das políticas que você estava falando. Como é que a gente vai fazer para monitorar isso? Então, tem um documento
fresquíssimo que acabou de acontecer desse seminários municipais que podiam ter feito, seminário regional, estadual, e, por fim, o seminário nacional, que foi agora dia 25, tem toda uma documentação aí do controle social. Isso foi feito via Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Direitos da Mulher, enfim, não está morto quem peleia, e a gente não pode desistir da luta nunca, então nós temos esse documento. E mais que esse documento, eu não vou saber precisar para vocês agora, por isso que estou orientando que entre lá no site do Conselho Nacional de Saúde, que ano que vem estão previstos vários encontros e seminários nacionais, uma agenda grande, importante, até a nossa próxima Conferência Nacional de Saúde, que a gente espera que a gente consiga, de fato, fazer não só a Conferência da Saúde, como a Conferência de Políticas para as Mulheres. O documento, com certeza, no Conselho Nacional de Saúde está lá para vocês acessarem. Pronto. Obrigada. Queria abrir, então, não apareceu pergunta, às vezes aparece pergunta aqui no chat, mas eu gostaria de saber se você gostaria de colocar aí, Claudinha. Tudo bem, querida? Não, porque ela falou de conferência, mas aí a gente tem que pensar numa conferência com a participação social, porque esse final de semana agora nós tivemos uma pré-conferência aqui no município que o governo daqui eles fizeram a toque de caixa. E aí, com a desculpa da pandemia, fez uma restrição da sociedade civil, que é uma coisa absurda, né? A ponto que assim, nós tivemos que, correndo, fazer um grupo de enfrentamento e defesa ampla do SUS para poder fazer essa luta, esse contraponto. Conseguimos, dentro dessa pré-conferência, trazer alguns pontos primordiais para a saúde da mulher. Conseguimos pontuar algumas delegadas, né? Estou pelo CRP daqui. E sábado que vem agora vai ser a nossa conferência aqui municipal, né? Então, está fazendo assim, tudo muito corrido, que aí a sociedade civil minimamente entra, participa. Então, está muito difícil mesmo. Eu estava até procurando o documento que você falou para postar, que a gente já postou aqui no grupo, e é isso, é continuar lutando, mas é todo dia algo diferente. E aí eu fico muito feliz de, assim, mesmo você aposentada, tá incentivando que temos que continuar, porque está difícil. E se a gente não continuar, a tendência é piorar, que é um plano de tirar tudo, né? Acabar com os nossos direitos, que nossos direitos nunca que é garantido, né? Então, gratidão pela fala, tá bom? Joana, pode falar. Oi, gente, boa noite. Agradecendo aqui, primeiramente, né, a essa aula belíssima aí, com a participação da Mel. Parabéns. A Laerte, você nos trouxe, assim, algo muito, mas de muitíssima, de uma grandiosidade que eu sinto, assim, que eu adoro e que eu sinto muita falta. Eu trabalho na área da saúde e a gente vê o quanto se perdeu, né, os avanços que nós tivemos, e a gente tem comentado isso aqui nas aulas, principalmente na aula passada. E nós temos o Sistema Único de Saúde muito belo e que, infelizmente, com o sucateamento do sistema, e aí eu não justifico o sucateamento do sistema, mas aí eu trago a pessoa em si, o humano, né? A falta de sensibilidade daqueles que lá estão e que deixaram se perder alguns
algumas orientações, porque o programa a gente sabe que está sucateado, mas que ainda existe, e que algumas pessoas que ainda estão lá porque concursada, né, felizmente não pode ser exonerada, se cala e por algum motivo acha bom que aquilo tenha parado, de certa forma. Parece que era incômodo fazer o grupo de planejamento familiar, e eu estou vendo as mulheres se manifestando aí com relação aos métodos contraceptivos, né, que muitas falaram que nem sabia que existiam, e a gente, né, sabe que não só existia, como na unidade básica de saúde seria feito o grupo de planejamento familiar e explicar aquelas mulheres o que são e qual que ela opta, né, para que ela cuide da vida sexual e reprodutiva dela. E a gente não vê mais isso, infelizmente, né? A própria médica Darlene não falou para ela do diafragma. Então, assim, não é de se estranhar que era uma saúde suplementar, né, que deveria estar ali mais acima, que a gente não, porque eu não, mas algumas pessoas acham que, estando na saúde suplementar, vai ser muito melhor atendido do que no Sistema Único de Saúde. E nós sabemos que, por vezes, acontece até o contrário, né? Mas aí a minha colocação aqui quando a gente vai para a lei do planejamento familiar, a Laerte e demais, Mel e todas as companheiras, eu acho um absurdo quando a mulher sofre uma violência, como foi citado, e aí ela vai fazer o planejamento familiar, ela não quer participar do grupo. Ótimo, vamos respeitar isso. Vamos fazer, então, no individual. Só que daí, quando ela fala para o profissional, olha, eu tenho um companheiro e ele não quer fazer o planejamento familiar, ele não quer que eu faça a laqueadura. E aí a gente tem lá na lei dizendo que se o companheiro dela não assinar o termo de responsabilidade junto, ela não vai poder optar por isso, e aí ela está, de novo, sofrendo outra violência, a violência do marido, a violência que a lei, né, está instituída ali, e o profissional de saúde vai respeitar aquela lei, e acaba por não fazer o planejamento familiar daquela mulher, porque ela está optando ali por a lacadura. Eu tenho que respeitar aquilo, né? Então, isso me dói, e daí eu vejo algumas mulheres mentir descaradamente e dizer assim, eu não tenho companheiro, eu estou grávida, mas eu engravidei, eu saí e engravidei, eu não tenho companheiro. E eu respeito a opinião dela. Só que daí, quando ela chega lá na frente, porque a cidade que eu trabalho, infelizmente, não tem maternidade, aí ela passa por outra equipe multiprofissional, para ser favorável ou não, ela se trai. A gente vê na fala dela que, né, que ela tem, mas... Né, só que quando ela chega em outra instância, ela se trai e ela não faz. Então, eu fico pensando, Alaerte, se você pode nos ajudar nesse sentido. Meu Deus, será que não tinha um jeito da gente reverter isso? Dela ter a vontade própria dela, né? Ela tem o companheiro, está grávida, ele não quer que ela faça a laqueadura, mas o corpo é dela, as regras são dela. Por que ela não pode fazer a laqueadura? Tá? Então, assim, tem muito mais para falar, mas eu estou vendo o horário, então vamos deixar para as demais. Obrigada. Vou falar rapidamente, então, que realmente deu horário, Joana. Vou falar para você que tem 3 erros, na verdade, na nossa lei do planejamento familiar. Penso eu que, na verdade, não são erros, é a interpretação. Como você mesma falou, é simples, é só ela dizer que não tem companheiro, ou então que ela tem um monte de companheiro que ela não sabe do qual é, para quem que ela vai pedir. Quer dizer que uma mulher
prostituta, por exemplo, uma puta, como elas gostam de ser chamada de fato, ela não vai poder fazer laqueadura nunca? Não, ela pode sim. Depende da coerência de um profissional capacitado atendendo essa mulher. O corpo é dela, o direito é dela. Então, esse é o primeiro problema da lei do exercício profissional, essa bendita dessa assinatura, de fato, é complicado, a gente tem que ver os meandros até que a gente consiga mudar. Outro problema que eu acho muito engraçado então, lá nos 29 municípios que eu trabalhava, volta e meia, eu tinha que pegar e ligar para o profissional, chamar a atenção do pessoal, porque sabe o que faziam? Obrigavam a mulher a ir lá, reconhecer, firma no cartório da assinatura dela. Gente, pelo amor de Deus, eu tive que explicar para um médico e falar: homem de Deus, veja lá no dicionário o que é firmar. Firmar é assinar. Não está dizendo reconhecer, firma no cartório, ir lá pagar taxa. Então, às vezes, a gente tem que dar aula para as pessoas, de fato, e mandar as pessoas ir estudar, no mínimo, ir no dicionário para ver o que é firmar. Então, a próxima revisão que a gente consiga dessa bendita dessa lei, que já deveria ter sido revisada, já é de 96, né? A gente precisa mudar esse termo firmar que está escrito lá. Não precisa a mulher ir gastar e se expor lá no cartório que vai fazer uma laqueadura. Olha que absurdo. Tá. E, por fim, também dessa lei, que eu preciso complementar, e que, felizmente, aqui no município de Curitiba, que acaba sendo referência para vários municípios pequenos aqui da região metropolitana, que ainda bem que a equipe técnica, entramos num acordo, conversamos, e eles reconhecem aquele bendito e ou 2 filhos. Está escrito na lei, é e ou, não é obrigatório ter 2 filhos. É 25 anos e ou. Então, é outra coisa que a gente precisa redigir melhor nessa lei. De fato, você tem toda a razão que isso é complicado. E daí, Cláudia? Ai, Cláudia, nossa luta é todo dia, a vida inteira, Cláudia. Eu fui conselheira estadual de saúde pela ABEM, que eu sou enfermeira, e agora, pela Rede Feminista de Saúde, nós não conseguimos vaga no conselho, não conseguimos nem nos inscrever, porque eles colocaram lá no regimento que profissional de saúde não pode representar usuário, não pode ser usuário, é uma coisa absurda, mas aqui no Paraná fizeram isso, né? E temos, sim, assento pela Rede de Mulheres Negras, mas você acredita que acabou de ter, então, esse Seminário Nacional de Saúde das Mulheres, que era para estar acontecendo em cada estado, em cada município, em parceria com o Conselho da Mulher e com o Conselho de Saúde? Você acredita que o Conselho de Saúde do Paraná não participou, mandou uma única representante da Comissão de Saúde da Mulher para participar, não divulgou para os municípios, 399 municípios aqui no Paraná não ficaram sabendo. É isso que eu falei da coisa da gestão, inclusive tudo lá no começo da minha fala. Não ficaram nem sabendo da existência do seminário. E não participou, a Secretaria de Saúde não participou, nós só tivemos seminário estadual aqui, porque o Conselho da Mulher é que correu atrás e tal, e como eu fui conselheira da mulher também, me ligaram e eu tentei ajudar e participar e fazer para a gente minimamente ter esse monitoramento. Então, Cláudia, a nossa luta é todo dia, assim, a vida inteira. É uma vida. Não dá para a gente fazer igual avestruz, enfiar a cabeça no buraco e não ver nada, não enxergar nada. Tem muita gente fazendo isso, mas eu penso que a gente tem que pensar no próximo, tem que pensar na outra, no outro, que acaba sendo a nossa própria família, a nossa própria casa comum,
como diz o Papa Francisco, para onde que a gente vai caminhar se a gente não pensar no outro, na outra? E aí não dá, é lutar assim a vida toda. Eu queria aproveitar. Posso ler os comentários do chat? Aí eu já passo para você, e aí você faz seu comentário e as considerações também, tá bom? O primeiro comentário foi da Cláudia. Durante a sua fala, Mel, 5 horas ainda. Tema de extrema importância nesse momento de desmonte do SUS e do nosso município. Estamos realizando a Conferência da Saúde com baixa participação da sociedade civil devido à articulação do governo do PSDB para afastar a população da discussão da saúde pública no município. Da Maria Bernardo, além de levar a informação, realmente tem que fazer entender, mostrar, explicar, estar junto para tirar todas as dúvidas, mas precisa ter o querer do profissional e driblar as chefias conservadoras. Da Josefina, nossa, quanta verdade, muitas coisas para as mulheres ainda é tabu. E aí ainda a Josefina, e aí agora eu vou emendar com uma dúvida que ficou no chat, que é, a Josefina falou, imagina, eu bem vivida e também não conhecia várias das coisas que ela citou. Essa história da injeção de 3 meses pelas deusas, veneno puro. E aí a dúvida que ficou, que o pessoal está aqui falando é, se são 5 tipos de pílula ou 5 métodos de prevenção. São aproximadamente 18 métodos. E pílulas, 5 tipos. 5 tipos Obrigada. de pílulas diferentes. Uma delas, né, que é exclusiva, inclusive, para quem está amamentando. Mas fora essa da amamentação, ainda tem mais 4. Tem implante, enfim. Eu coloquei aqui no chat um link também da Biblioteca do Ministério da Saúde, explicando as diferenças das pílulas um pouco, Alerte, para apoiar Olha, a sua essa fala. Mel é poderosa, essa Mel. Tudo ela já sabe, tudo ela já tem, que bom. Não, tudo o Google responde para a gente, assim, na medida do possível. Tá Mas, na verdade, eu queria trazer uma questão, assim, porque vocês falaram muito da lei do planejamento familiar, e, na verdade, quando eu comecei a fala, eu falei em 4 marcos e eu só citei 3. Na verdade, um dos 4 marcos que eu ia falar era justamente a lei do planejamento familiar, porque eu acho que ela é um instrumento muito, muito controverso, né? Assim, você tem essas questões todas que Joana e a Leti trouxeram, assim, das importâncias de se revisar a lei, de se reinterpretá-la, mas a gente também precisa conhecer a história dessa legislação, porque ela foi um marco para os direitos das mulheres, e aí, sobretudo, para os direitos das mulheres negras, né, porque ela surgiu no contexto de investigação da esterilização em massa das mulheres negras e do genocídio da população negra no Brasil, e também de ataques às mulheres indígenas, esterilização em aldeias, e ela foi, na verdade, também ali, né, a partir dos anos 93, com a CPI da esterilização, e em seguida, em 96, a aprovação da lei, o principal instrumento a garantir que as mulheres tivessem o direito de ser mães também, porque a provocação que a Leti trouxe no final da fala dela, e que eu acho que é central, e por isso que a gente trouxe o dossiê da Crioula sobre justiça reprodutiva, porque esse conceito a gente não teve tempo de trabalhar aqui na aula, nem no curso com mais detalhes, mas para quem se interessar, ele é um conceito muito importante para a gente justamente pensar não só o aborto, não só a maternidade, mas todo esse direito de existir, né? E aí a dignidade, a justiça social associada à saúde da mulher. Então, a justiça reprodutiva, ela veio justamente para associar essas esferas todas, e aí o planejamento familiar foi um marco para a gente garantir que as mulheres, elas não pudessem ser esterilizadas sem o seu consentimento. Então, hoje, a gente, quem trabalha na ponta, ou os movimentos que trabalham com as mulheres também, no meu caso, eu trabalhei Norte e Nordeste com mulheres usuárias do sistema de saúde, e a gente via muito essa demanda, né, do direito à laqueadura, e falava, mas meu marido, se quiser fazer vasectomia, ninguém pede autorização da mulher, ninguém... Então, você tem esse machismo na hora da interpretação, mas ao mesmo tempo você fala assim, mas por que eu não posso fazer a laqueadura logo na cesárea, logo no parto? E aí a gente vai analisar a lei e entender que
essa proibição ela veio porque ela era feita automaticamente. Então, as mulheres que se julgavam indignas de serem mães, a feita que estava ali na mesa de parto, ela já era esterilizada. Então, é interessante que a gente entenda isso para justamente não retroceder no sentido de garantir esse direito à maternidade, que é algo tão negado. E aí tem alguns casos que a gente precisa conhecer e que, infelizmente, a gente fala muito pouco, mas casos que acontecem até hoje, né? Então, assim, agora em julho teve o caso da Andriele, em Santa Catarina, né, que é uma mulher negra, jovem, periférica, que já tinha vivido em situação de rua, e ela fez um parto cesárea, e durante o parto ela foi esterilizada, assim, contra o que a lei prevê, e ela foi impedida de aumentar a filha, porque o Conselho Tutelar interveio e disse que ela tinha o histórico de uso de drogas e por ter vivido em situação de rua, sendo que, na verdade, quando fizeram os testes, mostraram que não tinha histórico recente de uso de drogas, e ela tinha já residência estabelecida, mas, assim, todo um preconceito que se coloca, e foram uma série de violações devidas, e é irreparável, né, assim, enquanto a vasectomia a gente sabe que tem alguma chance de reverter de alguma forma, ou mesmo por inseminação artificial, a laqueadura, ela é irreversível, né? Então, essa mulher, da feita que ela é esterilizada, ela já não vai mais, de fato, poder exercer isso, e uma menina jovem, né, de 21 anos. Então, é um caso que também está em análise pelo CLADEM, e que vem dialogar com o caso da Aline Pimentel, que a Leti trouxe, que é justamente pensar isso, né? O direito à maternidade também negado. E aí, uma outra provocação que a Leti fez, e que eu achei também muito importante da gente ressaltar, é a questão da educação sexual. E aí, aqui, hoje a Cíntia está participando, que é nossa companheira assistente social também da Baixada, do CRES da Baixada, e a Tati, que é uma aluna do curso, a gente atua na frente pela legalização do aborto na Baixada Santista, e tem feito um trabalho de formação e debate com os profissionais da ponta, com assistentes sociais, que muitas vezes não sabem, por exemplo, que uma menina de 13 anos que engravida, ela tem automaticamente o direito ao aborto legal, porque ela é vulnerável, então é considerado estupro de vulnerável, e os profissionais da ponta não sabem disso, as mulheres não sabem disso, então muitas vezes ela vai recorrer a meios inseguros, ou enfim, vai sofrer várias sequelas, porque essa informação não circula. Então, da mesma forma como você promove a vacina do HPV, ou você fala, né, inventa uma ideologia de gênero e faz uma série de ataques, você não discute essas questões tão básicas como o direito a se descobrir, o direito a viver a sexualidade com segurança, você não enfrenta a cultura do estupro, então a criança ela não aprende a se preservar, e na verdade você fala que está estimulando uma sexualidade, quando na verdade você está negando informação para aquela menina e para aquele menino se protegerem, e aí você entra nesse ciclo vicioso, assim. Então acho que a gente precisa olhar para essas legislações, esses marcos todos que eu falei, que a Laerte descreveu, e que a professora Arlene também trouxe, mas que vocês trouxeram, né, Joana e Claudinha, assim, o relato da ponta, que é tão, tão importante, mas para a gente pensar justamente como é que hoje a gente consegue ir trabalhando com o que tem, porque, como a Arlete falou, a gente tem políticas que são sólidas, apesar das tentativas de desmonte, a gente tem normas que ainda estão efetivas e que a gente pode acionar, mas que não são garantidos. E aí a questão do aborto legal, eu acho que é uma das principais, que assim, você tem o direito previsto em lei, e na região, por exemplo, metropolitana da Baixada Santista, né, que é uma das regionais de saúde do estado de São Paulo, você não tem nenhum hospital credenciado, nenhuma unidade que faça o procedimento que poderia ser realizado em qualquer unidade com atendimento de ginecologia obstetrícia, não precisa nem ser alta complexidade, né? E isso vale para as outras áreas também do estado. Então, a gente teve na segunda aula do curso, a gente teve a presença da Paula Santana, que é defensora pública e coordenadora do núcleo da Defensoria para as questões de gênero no DEM, e que se colocou à disposição, né, para apoiar nessa garantia de direitos aqui nas demandas locais. Então, acho que a gente pode tentar pensar um pouco nesse sentido. E aí, o último comentário eu deixei aqui no chat, a partir da fala da Claudinha e da Laerte sobre essa reunião agora também, o seminário,
porque, Alerte, a gente está fazendo agora, nessa reta final, o projeto de intervenção social, que a gente está chamando, que as inscritas no curso, hoje a gente tem um número pequenininho, porque elas vão assistir a maioria o vídeo da aula depois, mas são mais ou menos 100 participantes que vão escolher um instrumento, uma política pública para acompanhar, seja um conselho de política pública, a elaboração de um projeto de lei, uma ação de advocacy, e aí pode ser uma ação que já tenha acontecido ou que vai acontecer. Então, quando você falou, até fiquei pensando aqui, porque, por exemplo, analisar essa reunião desse seminário, ou analisar esse caso que a Cláudia trouxe da reunião feita às pressas, é uma coisa muito interessante também, pode ser um dos instrumentos escolhidos por vocês, porque a nossa ideia é justamente entender como é que esses espaços funcionam, as relações de poder que estão colocadas ali, e como que a gente pode se organizar para transformá-los, enfim, garantir direitos, não só das políticas de gênero em específico, mas todas as políticas nas quais o gênero é interseccional, e a raça e classe, enfim, como nós falamos aqui. Então, com isso, eu já me despeço e passo também para a Laerte fazer o seu encerramento, agradecida mais uma vez por esse momento com vocês. Pois olha, nem sei o que dizer. Eu acho que é só agradecer mesmo, agradecer o convite. Infelizmente, sempre o tempo é muito curto, que daí a gente fica lembrando mais um monte de coisas para a gente conversar. Mas, enfim, acho que ficou aí umas sugestões de textos para vocês lerem. A nossa luta é todo dia e o aprendizado também não precisa ser tudo num dia só. É todo dia um pouquinho e a gente vai conversando, vai trocando. Vocês têm aí o meu contato de e-mail, meu WhatsApp, qualquer coisa a gente vai conversando, tá bom? E eu desejo, assim, muito, 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 muito sucesso e fiquei bem feliz de saber desse curso de vocês aí de extensão. Fiquei feliz mesmo e estou, assim, torcendo que cada uma lá no seu município consiga, de fato, ajudar a monitorar essas políticas. Não é fácil, viu, Cláudia? E todas. Eles não nos querem, eles não querem que as mulheres saibam, porque nós somos poderosas. Nós somos aquelas que não conseguiram queimar. Então, eles não querem dar informação mesmo, que é para a gente seguir todo mundo quadradinho, não é para a gente saber. Então, todo dia a gente tem que aprender a saber um pouquinho. Gente, desejo muito, muito, muito sucesso para vocês. Um grande abraço. Obrigada, Laerte. Queria agradecer também quando da tua fala se fez algumas críticas aí, feminismo branco e tal, e eu que já também estou há mais de 2 décadas aí nessa estrada, então é dizer que eu só tenho a agradecer essas chamadas das feministas negras, porque nesse curto espaço de tempo que eu venho aí militando, isso alterou radicalmente tanto os movimentos, né, quanto a sociedade. Então, isso, no início eu ficava com vergonha, agora eu só escuto com atenção e a gente vê como a gente aprende, né, sempre. Agora a gente aprendeu e muitas vezes já pôs em prática o que aprendeu. Então, muito obrigada aí sempre pelas chamadas e pelo aprendizado, né, que é um ensinamento muitas vezes. Uma perspectiva que nós muitas vezes não temos, né? Sim, sim. Muito obrigada. E estamos sempre aprendendo, e assim, cada perspectiva de uma mulher negra também é diferente da outra, mas a gente aprende com todas elas. Enfim. E eu queria passar para a Isa fazer o fechamento, e no final, viu, Laerte, a gente tem uma hora do grito, que você vai ver o que é que todo mundo dá um grito no final aí. É mais legal. Hoje a Neia não está aqui para puxar o grito, né, Isa? Vamos ver se outra pessoa puxa.
Bom, Alaerte, Mel, muito obrigado pela aula, foi muito bom mesmo, aprendi muito. E nos vemos, essa semana a gente começa as mentorias, as bolsistas da comunicação vão mandar os horários de cada um dos grupos no grupo do WhatsApp, então fiquem de olho. E a gente se vê aí ao longo da semana, gente. Muito obrigada, vou agradecer de novo para a Laerte, para a Mel, e boa noite.